Saudações, pessoas queridas! Então vamos para a nossa segunda prática desse módulo que tem como intenção o descanso dos sentidos, o convite para o sono, uma prática que pode ser incluída nesse ritual de preparação para o sono. Preparar a mente, preparar o corpo e o ambiente para um profundo descanso. Então começamos pelas articulações, liberando esses encontros de caminhos internos. E nessa prática especificamente ficamos atentos, atentas ao descanso dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da língua, da pele. Queremos então descansar os órgãos dos sentidos e desgrudar os sentidos das coisas do mundo, dos objetos que tanto nos chamam a atenção. Então, trabalhamos a nossa capacidade de manter a atenção dentro do corpo e de avançar sobre o nosso ambiente interno. É isso que queremos. Então, vamos diminuindo o volume das coisas do mundo. Sentamos na nossa postura mais confortável, de pernas cruzadas. Se os joelhos estiverem muito altos, traz uma almofadinha, senta na almofadinha sem prejuízo. É importante que o quadril esteja numa linha um pouquinho mais alta do que a linha dos joelhos. Então descontraímos bem os ombros, giramos os ombros para trás, crescemos com a coluna e não deixamos o queixo apontar muito para frente. O queixo levemente recolhido. É o topo da cabeça que eu aponto lá para o teto. Veja se você pode liberar algum esforço desnecessário que esteja fazendo agora. Trazemos as mãos unidas em frente ao peito. Entoamos o mantra Om bem baixinho, procurando abrir espaço no ambiente interno. Então inspira bem profundo. Om. Esfregamos as palmas das mãos, esquentamos um pouquinho as mãos. E muito gentilmente apoiamos as mãos sobre os olhos, sem apertar os olhos. Vai apoiar sutilmente as palmas das mãos para diminuir um pouco dessa luminosidade que passa pelas pálpebras. E já vai se interessando então pela possibilidade de descontrair um pouco mais os nervos dos olhos. Os olhos não precisam ficar sempre vidrados, descanse. Tira o contato das mãos. Então abrimos bem os olhos e piscamos 10 vezes com bastante vontade, mas sem estressar os olhos. Faça no seu tempo. Piscamos 10 vezes com bastante vontade. 6, 7, 8, 9, 10. Então descanse. Feche os olhos. Descansa os olhos. Na inspiração, trazemos os braços estendidos pela frente do corpo até a altura dos ombros. Fecha os punhos, deixa só os polegares apontando para cima. Não deixa o corpo inclinar nem para frente, nem para os lados, a coluna cresce para cima. Ombros relaxados, sustenta os braços com leveza e vai fixar o olhar lá na ponta dos polegares. Vai ficar olhando para frente e vai abrindo os braços estendidos, olhando ainda para frente.
Olhando ainda para frente, leva os braços até o ponto em que não consiga mais enxergar os dedões com a visão periférica. Aqui eu já não enxergo mais, então eu volto. Volto sem estressar os olhos, procurando piscar o menos possível. Foca o olhar lá nos polegares, então continua olhando para frente, abrindo bem os braços. Não pisca muito, mas também não estressa os olhos. Não fique num conflito. E agora eu já não consigo mais enxergar os dedões lateralmente e eu volto devagar, sem pressa. Olhando lá para frente ainda, reúno novamente os polegares e vou mais uma vez. Até onde eu consiga ver, olhando ainda para frente. Aqui eu já não enxergo mais os dedões, então eu volto. Volto. Descansa o braço direito com a mão esquerda, vem aqui, traz o polegar esquerdo bem perto do nariz, bem coladinho no nariz e fixa o olhar lá na ponta do dedo, sem estressar os olhos. E com o olhar bem fixo na ponta do dedo, vai estender esse braço lá na frente muito devagarinho. Vai piscar o mínimo possível, mas sem estressar os olhos. Estender o braço lá na frente, vai voltar devagarinho sem perder o foco do olhar na ponta do polegar. Mais uma vez. O olhar fixo na ponta do dedo, muito devagarinho faz o movimento. Volte, sem pressa. A respiração não fica presa, a respiração é confortável. A respiração vai se acomodando no movimento. E a próxima vez que o dedão estiver perto do nariz, você para um pouquinho, mantém o foco ali. Então fecha os olhos, descansa de novo as mãos sobre os joelhos ou coxas. Então, abra a boca um pouquinho, coloca a língua bem para fora, espreguiça bem a língua e respira um pouquinho pela boca, alguns instantes. Guarda a língua, relaxa maxilar e os lábios. E fica se entretendo com os efeitos que ficam no corpo. Mesmo depois da postura, mesmo depois do movimento, alguma coisa permanece. Então traz as mãos no chão aí na sua frente e quando soltar o ar, começa a levar a testa em direção ao chão, mas sem deixar os isquios se perderem demais lá do contato com o chão, sem deixar o quadril muito longe do chão. Então quer manter o quadril ainda ali e também levar a testa, abrindo bem a musculatura das costas, a partir do descanso, do relaxamento. Então se a testa não chega lá no chão, veja se quer cerrar os punhos, fechar as mãos, apoiar a testa sobre as mãos. Descanse muito bem.
Descanse o alto das costas. Leva a respiração lá para o alto das costas. Volte devagarinho, volte sem pressa. A última parte do corpo a subir é a cabeça. Transitamos sem movimentos bruscos. Para a nossa postura base em 4 apoios. As mãos bem abertas ficam logo abaixo dos ombros, os braços bem estendidos, as mãos empurram o chão, olha lá no ponto entre as mãos. Os joelhos afastados na mesma distância que a largura do quadril. Procura postura neutra. O corpo fica leve. Ombros bem afastados das orelhas. Coluna alongada, descomprimida, e para alongar a coluna, recruta o abdômen. Não deixa a barriga toda solta. Firma ali aquela textura, aquela firmeza ideal da base do tronco. Então, na próxima inspiração, afunda bem a lombar, fazemos o flow do gato e da vaca. Com atenção para a região da cabeça e para o cóccix. Então, quando solta o ar, aponta o topo da cabeça lá para o chão e também o cóccix. E na inspiração, cada um no seu ritmo, vai apontar o topo da cabeça lá para cima e até avançar um pouco, apontar o queixo lá para frente, afunda bem a lombar, como se estivesse sendo puxado lá pelo umbigo. Lá para o chão. Solta o ar de novo, aponta o topo da cabeça lá para o chão. Deixa a respiração conduzir o movimento. Explora bem a amplitude do movimento e na próxima vez que estiver na postura do gato, com o topo da cabeça voltado lá para o chão, mantém. Permanece um pouco. Na inspiração, volta. Afunda bem a lombar. Aponta os isquios lá para trás e para cima. Aponta o queixo lá para frente, sem esmagar a parte de trás do pescoço. E permanece um pouco aqui na postura da vaca. Relaxa bem os olhos, a língua solta dentro da boca. Então volte para a postura neutra, agora os antebraços apoiados no chão, os cotovelos tomam o lugar das mãos. As mãos bem abertas no chão, olha lá no ponto entre os antebraços, encontra a postura neutra. E fazemos um pouco mais da postura do gato e da vaca, nesse flow. Inspira, aponta bem os isquios lá para cima e também o queixo, sem esmagar a parte de trás do pescoço. Agora o movimento fica bem localizado na região da cervical. Aponta o topo da cabeça lá para baixo, na exalação, e também os isquios e também o cóccix. Na inspiração, aponta o topo da cabeça lá para cima e também o cóccix. Mais algumas vezes é a respiração que conduz o movimento. Depois da próxima exalação, para na postura neutra.
Então, vai apoiar o alto da testa no chão, ali aquela região onde começa a nascer o cabelo. Vai apoiar no chão, mas sem largar o peso do corpo. Não vai largar o peso do corpo sobre a cabeça. Os antebraços sustentam o peso do corpo. Você apoia ali o começo do cabelo, ali aquela região alta da testa, bem entre os antebraços. Então começa a rolar com a cabeça no chão até o topo da cabeça. Então vai encostar ali no começo da testa, vai rolar a cabeça até que o topo da cabeça encosta lá no chão e volta. Volta, rolando até encostar o começo da testa. E vai fazendo isso sem abandonar o peso do corpo sobre a cabeça, os antebraços sustentam. E você vai se interessando por essa parte da cabeça, da testa que encosta no chão. Encontra o seu ajuste. Então vai parar com o topo da cabeça apoiado lá no chão. As costas bem arredondadas, o quadril vem um pouquinho para dentro. A postura do coelho, uma postura invertida. Fica um pouquinho mais difícil de respirar, mas nem por isso a respiração se perde. Volte devagarinho, continua com o apoio sobre os antebraços. Vai estendendo as pernas lá atrás, deitando com a barriga no chão. Apoiada ainda sobre os antebraços, coloca o dorso dos pés no chão lá atrás. As pernas bem estendidas, bem aproximadas. Ativas, o corpo todo ativo. Os cotovelos empurram bem o chão, ficam logo abaixo dos ombros. E se assim estiver muito intenso para você, vai descer um pouquinho com o tronco, vai ficar aqui. Mas se for possível, eleva o tronco, repousa o olhar lá no horizonte, ou então fecha os olhos e coloca a intenção de um olhar que repousa sobre o horizonte ou sobre o infinito, como dizem os textos. Os cotovelos empurram o chão, orelhas afastadas dos ombros, a postura da esfinge. Leva bem o quadril e o osso púbico perto do chão. Firma o abdômen para a postura não ficar balançando. Então vai flexionar o joelho esquerdo, apontar o pé esquerdo lá para o teto. E já observa os efeitos desse movimento sobre a coluna. Então, aos pouquinhos, vai girar o rosto lá para o lado direito, como se quisesse olhar por cima do ombro, mas sem perder os alinhamentos. Relaxa bem o pescoço e a garganta, e também os olhos e a língua. Volta com a cabeça, volta com a perna esquerda estendida. Então flexionamos o joelho direito, pé direito aponta lá para cima, observa os efeitos, firma o abdômen. Então vai girando o rosto lá na direção do lado esquerdo, como se quisesse olhar por cima do ombro. Volte com o rosto, volte com a perna estendida. Relaxa um pouquinho, com o lado do rosto no chão ou sobre as mãos. Descontrai um pouquinho.
Deixa a respiração se acomodar. Então as mãos te ajudam empurrando o chão, vai se sentar lá nos calcanhares e levar também a testa em direção ao chão. Veja se precisa afastar um pouquinho os joelhos para acomodar bem o abdômen ou se fica bem com os joelhos bem juntinhos. Vai fazer a sua acomodação, leva bem os glúteos perto dos calcanhares e a testa vai em direção ao chão. Ou se apoia sobre as mãos, o que for mais confortável. Se for confortável com a testa no chão, você pode estender os braços lá na frente. Ou então levar os braços lá atrás e com a mão direita envolve o punho esquerdo. E com a mão esquerda você une o indicador e o polegar. Os outros dedos ficam levemente estendidos. Gnana Mudra, um gesto de sabedoria ou de abertura para a aprendizagem. Volte com a ajuda das mãos, empurrando o chão, aproxima o queixo do peito, volta a partir da base da coluna, como se fosse recompondo tudo isso, até que a última parte do corpo a subir é a cabeça. Se for possível, fica sobre os calcanhares, observando os efeitos sobre a região da cabeça e o interior da cabeça. Se não for confortável, passa para a sua postura de meditação, de pernas cruzadas. Essa também é uma postura de meditação, se for confortável para você. Uma postura clássica. Então vai se sentando no chão, passando as pernas à frente da forma mais confortável possível. Até que possa então se deitar no chão. Vai se deitar no chão, relaxar bem o quadril e os ombros. Observa esse contato do corpo com o chão. Na inspiração, a parte de trás do corpo empurra o chão. Faça uma inspiração profunda e solta o ar pela boca, pelo menos uma vez. Então, os pés apontam lá para frente, ficam afastados na mesma distância que a largura do quadril. Os pés bem apoiados no chão, alguma coisa perto dos glúteos. Os braços bem ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para o chão. Na próxima inspiração, vamos construir Setu Bandhasana. Então, empurramos bem o chão com os pés. Vamos aos pouquinhos elevando o quadril lá para cima. Deixa os ombros entrarem um pouquinho mais para baixo do corpo. E é como se tivesse um bloquinho entre as coxas. Coxas ativas, glúteos ativos. É como se quisesse empurrar os pés lá para frente, mas sem tirar os pés do chão. É como se quisesse empurrar lá os pés para frente, então o quadril sobe. Se for confortável, entrelaça os dedos das mãos lá abaixo do quadril e faz o ajuste sobre os ombros. Essa é uma postura invertida, o diafragma pesa sobre os pulmões. Fica mais difícil de respirar. Desfaz a posição das mãos, apoia as mãos no chão,
Vai voltando primeiro as vértebras mais altas, o meio das costas e, por último, o quadril. E fica ali um pouquinho, curtindo, se entretendo com os efeitos. Então, traz os joelhos em direção ao peito, abrace os joelhos. Na exalação, traz os joelhos mais perto do peito, ainda quer manter o quadril lá perto do chão. Traz a testa em direção aos joelhos, sem esmagar a garganta, sem deixar a respiração presa. Volta com a cabeça, volta com os pés no chão, deixa os pés um pouco mais afastados, entrelaça os dedos das mãos, leva lá atrás da cabeça, apoia a cabeça sobre as mãos. Os pés bem afastados, apoiados no chão, na exalação, deixa os joelhos tomarem lá para o lado direito. E faça como se quisesse mesmo levar os joelhos em direção ao chão, ao mesmo tempo que quer manter o quadril voltado para cima. Não deixa o quadril e o corpo todo junto lá para o lado. Mantenha os ombros no chão, os cotovelos no chão, nariz apontando para o teto. Na próxima inspiração, os joelhos também apontam para o teto. E quando soltar o ar, eles tombam lá para o lado esquerdo. Faça mesmo como se quisesse levar os dois joelhos em direção ao chão, para encostar lá no chão. Na inspiração, os joelhos apontam para o teto. E na exalação, eles avançam lá para o outro lado. Faça isso no seu ritmo, no ritmo da sua respiração. E procura manter a respiração bem tranquila, sem nenhuma pressa. Veja se precisa ajustar a posição dos pés. Faça seu ajuste para encontrar conforto nesse movimento. E para que possa também se entregar um pouco na descontração dos músculos, tecidos, articulações. Observa as linhas de alongamento. Então voltamos com os joelhos apontando lá para o teto. Aproximamos novamente os pés. Respiramos bem confortável. Volta com as mãos e os braços ao lado do corpo. Vai aos pouquinhos se virando de lado, apoiando na lateral do corpo, do lado mais confortável para você. Faça os movimentinhos de espreguiçamento que de repente o corpo pede agora. E quando se sentir pronta, comece a empurrar o chão e se conduzir para a sua postura base de meditação. Assume a sua postura com as pernas cruzadas da forma mais confortável possível. Ombros bem relaxados, afastados das orelhas. Então, diva banda, chave de língua, vai deixar a língua lá no céu da boca, presa por sucção, como se fosse fazer o estalinho do cavalo antes de deixar a língua descer. Então, deixa a língua lá esparramada no céu da boca. A respiração é nasal. Abre um pouquinho os lábios e se a língua sair do lugar, coloca de novo. É para alongar esse freio da língua mesmo.
Desfaz a chave de língua, relaxa os lábios e o maxilar. Observe os efeitos. Relaxa bem os olhos, perceba que alguma luminosidade passa mesmo pelas pálpebras fechadas. Então solta o ar e vai girando o rosto lá para o lado esquerdo. Observa ainda essa luminosidade que passa pelas pálpebras. É como se quisesse olhar lá por cima do ombro esquerdo, relaxa bem o ombro direito. Então vai abrir os olhos e gentilmente olhar lá no cantinho do olho esquerdo. Fecha os olhos, volta devagarinho. Quando soltar o ar, avança lá para o lado direito, como se quisesse olhar por cima do ombro, chega na sua fronteira. Abre os olhos e olha lá no cantinho direito do olho. Sem estressar os olhos. Fecha os olhos, volta com a cabeça. Então, na próxima exalação, leva o queixo lá no alto do peito, como se quisesse mesmo encostar no alto do peito. Fixa o olhar lá na pontinha do nariz. Volta com a cabeça. Vai apontando o queixo um pouco para frente e para cima, sem abandonar o peso da cabeça lá para trás. É só uma pequena inclinação e leva o olhar, fixa o olhar lá no espaço entre as sobrancelhas. Feche os olhos, volte. Volte na postura neutra. Fica um pouquinho se observando. Veja se é possível descontrair ainda mais os nervos dos olhos, o interior da cabeça, os canais auditivos, o interior do nariz, a língua, o couro cabeludo. Na exalação, os ombros descem, mas alguma coisa continua empurrando o corpo para cima. Na exalação, mesmo soltando o ar, o corpo não desaba. O corpo vai nesse sentido, ereto, sustentado. Na exalação, o umbigo vai lá para dentro e para cima, e na inspiração, o abdômen resiste. Coluna descomprimida. A cabeça não pesa. Trazemos as mãos unidas em frente ao peito, entoamos o mantra Om bem baixinho, observando a sua reverberação no interior do corpo, especialmente no interior da cabeça. Então faça a sua inspiração. Om. Se você pode ficar mais alguns minutos na sua conexão interna, fique.
paramos para agradecer aos mestres, sempre agradecemos. Reconhecemos também a nossa disciplina, a nossa disposição. Harion.